Boa noite a todos. Lembro para deixarem os celulares no modo silencioso. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 21 de março de 2022. Declaro abertos os trabalhos da 6ª reunião ordinária do exercício de 2022. Da 34ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino de União da Vitória. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesa está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Valdecir José Rático para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Boa noite. Para refletir, ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Salmo 41, versículo 10 e versículo número 11. Correspondências recebidas do setor contábil informa que a contabilidade referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022 encontra-se encerradas e à disposição aos vereadores na secretaria desta casa. Ofícios do Executivo. Ofício de número 242 de 2022 convida a todos os vereadores e toda a população para participar da audiência pública da revisão do Plano Diretor de União da Vitória no dia 31 de março de 2022, às 19 horas. Matéria do Legislativo. Indicações.
Número 28 de 2022, do vereador Valdir Luiz Cortellini, ao chefe do Poder Executivo Municipal para que solicite à Secretaria de Obras a colocação de pedriscos no ponto de ônibus localizado na esquina da Rua Ortiz Valdraff com a Avenida Paula Freitas, nesta cidade. Justificativa: se faz necessário o espalhamento de pedras para evitar o barro e trazer segurança aos usuários. Número 29 de 2022, do vereador Júlio Adilson Pires Filho, ao Poder Executivo Municipal para que, por meio da Secretaria de Obras, possam estudar a possibilidade de realizar pavimentação asfáltica ou pelo menos de calçamento na Rua das Margaridas, no bairro Jardim Roseira, em nosso município. Justificativa: estas ruas se encontram em péssimas condições e com as chuvas a situação ficou ainda pior. Por isso, se faz necessário a intervenção do Poder Executivo urgentemente. Número 30 de 2022, do vereador Júlio Adilson Pires Filho, ao chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria competente, possam realizar manutenção no pátio da Escola Guia Lopes. Justificativa: com as chuvas, a enxurrada está trazendo pedras da rua para o pátio da escola, colocando em risco a integridade física dos alunos, funcionários e pais. Por isso, se faz necessário, de forma urgente, a intervenção por parte do Poder Executivo. Número 31 de 2022, do vereador André Cristiano Henrique, ao senhor prefeito municipal para que entre em contato com a secretaria competente a fim de realizar a pavimentação asfáltica na rua Irmãos Gonçalves de Andrade, no bairro Nossa Senhora de Salete. Justificativa: a referida rua encontra-se em péssimas condições e se faz necessário melhorias de maneira urgente na mesma rua citada, devido às pedras soltas e aos buracos causados pela chuva. Já aconteceram vários acidentes. Número 32 de 2022, do vereador José Pedro Valquio, ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente e, em conjunto com as associações desportivas, realizem estudos para a revitalização da pista de moto velocidade no Parque Linear desta cidade. Justificativa: tendo em vista que não teve mais notícias da realização de eventos naquele local e com o total abandono, a pista que lá se encontrava acabou tomada pelo mato e erosões, tornando-a imprópria para o esporte. A revitalização poderá torná-la novamente atrativa à realização de corridas, fomentando o esporte, turismo e a circulação de pessoas nas cidades, trazendo mais renda à cidade. Fim do expediente, senhor presidente. As indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Valdecir Rático para que informe se alguém inscrito na tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontram-se inscritos os vereadores Edenilson de Godoy, Valdir Luiz Cortellini, José Pedro Valquio e Thaís Biberbach. Neste momento, convido o vereador Edenilson Godoy para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadoras, funcionários dessa Casa de Leis, o público que se faz presente e quem nos acompanha de casa e também a imprensa escrita e falada. Faço uso da tribuna hoje para falar sobre o Dia Internacional e o Dia Nacional da Síndrome de Down. A Federação Paranaense de Associação de Síndrome de Down nos convoca a falar sobre o Dia Internacional e Nacional da Síndrome de Down. Porém, antes de falarmos da Síndrome de Down, que é uma entre outras deficiências, queremos fazer algumas perguntas. Quantos de nós tivemos a oportunidade de conviver com uma pessoa com deficiência? Quantos de nós brincamos com uma pessoa com deficiência na infância? Quantos de nós aqui neste auditório tivemos um colega de escola com alguma deficiência? Quantos de nós
nos espaços socioocupacionais, trabalhamos com pessoas com deficiência. Quantos de nós participamos de uma igreja ou grupo social nos quais participavam também pessoas com deficiência? Imagino que poucos aqui. Talvez possamos inferir que a ausência da pessoa com deficiência em nosso convívio é uma prova de invisibilidade e do silenciamento brutal em nossa sociedade, quanto às demandas e condições da pessoa com deficiência para uma vida digna. Digo isto porque um levantamento do IBGE aponta que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos tem algum tipo de deficiência. São 17.300.000 pessoas. Pergunto novamente, onde estavam e estão essas pessoas durante nosso processo de crescimento, escolarização, trabalho e socialização? O que elas fazem? Onde moram? Estudam? Trabalham? Se divertem? Entre esses milhões, alguns têm a trissomia 21, mais conhecida como síndrome de Down, que é uma alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais, o par 21. Isso quer dizer que as pessoas com síndrome de Down têm 47 cromossomos em suas células, em vez de 46, como a maior parte da população. E é por isso que estamos aqui, para dizer o quanto é importante vermos as pessoas com deficiência como sujeito de direitos, com acesso à plena participação social. Dizer que as pessoas com síndrome de Down e suas famílias estão participando de movimentos coletivos, reivindicando direitos de participação e cidadania. Mas por que ainda precisamos de um dia para isso? Por que precisamos dizer que a pessoa com síndrome de Down e outras deficiências precisam que seus direitos sejam garantidos e efetivados? Por que ainda precisamos falar que todas e todos querem ser respeitados como cidadãs e cidadãos? Esse dia é a oportunidade de dizer que o princípio da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, que solicita participação e inclusão plena e efetiva na sociedade, precisa deixar de ser apenas letra para se transformar em prática e vida. Entretanto, na prática, requer uma mudança de paradigma, um novo olhar sobre a deficiência e a sociedade, que abarque o poder público, autoridades, educadores, profissionais de saúde, legisladores, organizações da sociedade civil e empresa, dentre outros. Aplaudir uma pessoa com síndrome de Down que ingressou ao ensino superior, por exemplo, como se essa trajetória dependesse única e exclusivamente de sua vontade ou do empenho de sua família, na verdade, é uma forma de mascarar a sociedade que o exclui. É omitir a ausência de políticas públicas que garantam o acesso e a permanência dessa pessoa na sociedade e na escola. No Brasil, vemos hoje pessoas com síndrome de Down prósperas e ocupando espaços importantes nas artes, na cultura, nas universidades, nas empresas, numa clara demonstração de que a inclusão e a participação contribuem para o pleno desenvolvimento de uma pessoa, ainda que traga como característica a sua deficiência ou um atraso intelectual. Todavia, não raro esses exemplos são de pessoas de classe média ou acima, que na ausência do Estado financiam e proporcionam acesso aos seus familiares. Todavia revelam que todos são capazes quando recebem oportunidades, mas revelam também que a população vulnerabilizada tem sido duplamente excluída quando se trata de ações públicas para pessoas com deficiência. O Paraná hoje é o estado com os menores índices de inclusão no Brasil. 34% das pessoas com deficiência estão em escolas especiais, segundo o censo escolar do INEP, divulgado em janeiro deste ano. Não tem uma política pública adequada para atendimento da criança com síndrome de Down desde o nascimento. Há uma demora significativa entre a notícia do nascimento da criança com trissomia 21 até o primeiro atendimento para o processo de estimulação, o que pode trazer prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento
por perder o que os especialistas chamam de janela de oportunidade. Abri um parênteses aqui, até foi por isso, embasado nesses números, que com o nosso mandato a gente entrou com um projeto de lei solicitando que os hospitais, através do diagnóstico, assim que receberem o diagnóstico das deficiências e síndrome de Down, comuniquem as instituições que trabalham com essas crianças para que elas já tenham um atendimento logo de início. Muitas crianças permanecem em longas filas de espera para cirurgias cardíacas ou exames correlatos, já que em torno de 50% das crianças com síndrome de Down possuem alguma cardiopatia e, às vezes, necessitam de intervenções cirúrgicas. Não há financiamento pelo Sistema Único de Saúde do exame do cariótipo, que identifica a síndrome de Down. Embora o diagnóstico seja clínico, muitas políticas públicas exigem o resultado desse exame para acesso aos programas e estimulações necessárias em instituições conveniadas. Já os dados referentes ao Brasil nos mostram que, pela primeira vez nos últimos 10 anos, as matrículas de estudantes com deficiência em instituições segregadas aumentaram. Fonte do Censo Escolar do INEP. Esses dados são alarmantes e é preciso mudar essa rota. É preciso intervir recursos e legislar em favor da escola pública, para que o direito de estudar na escola comum seja uma realidade. Por vezes ouvimos falar que a inclusão não dá certo, mas não temos dúvidas de que ela é a maior responsável por vários exemplos que chamamos de superação. O que não dá certo é enviar nossas crianças e adolescentes a ambientes despreparados, inadequados, com recursos escassos, profissionais não treinados e ainda por cima mal pagos. Por isso, a Federação Paranaense da Associação de Síndrome de Down nos pede para que possamos ter a chance de ver e, vendo, possamos compreender os desafios, as lutas e as necessidades das pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. Somos apenas pessoas que sonham com uma sociedade inclusiva, onde a oportunidade de participação seja as mesmas para todas as pessoas, independente de sua condição social, gênero, raça, etnia ou deficiência. Parece utopia? Não. Já temos muitos exemplos no mundo de que como a inclusão transforma a sociedade numa sociedade melhor, como afirma Lau Patron, grande ativista por uma sociedade anticapacitista. A inclusão não é favor, é um processo de melhora do mundo para todos. Podemos citar ainda Fernando Birri, que certa vez, ao dirigir-se ao seu amigo Eduardo Galeano e a um grupo de universitários, respondeu para que serve a utopia. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E é isso que estamos fazendo aqui, convidando todas e todos vocês para caminhar conosco, para resignificar conceitos e trabalhar por uma sociedade inclusiva, não preconceituosa e aberta, e que encontra sua beleza na diversidade e na convivência mútua. Neste ano de 2022, a Down Syndrome International elegeu como tema o que significa a inclusão. A resposta para esta pergunta requer reflexão e mudança. Nesse dia 21 de março de 2022, queremos dizer que sonhamos com uma sociedade em que a pessoa com síndrome de Down, quando se forma no ensino superior ou ocupa um lugar de destaque na sociedade, no esporte, no trabalho, namora ou se casa, não seja mais motivo por manchetes de jornais, na medida que as oportunidades sejam as mesmas para todos e todas e seus direitos assegurados. Trabalhamos para que esses exemplos sejam comuns, por meio de políticas públicas inclusivas e de uma sociedade que não invisibiliza a pessoa com deficiência, e assim nem precisem de espaço na mídia. Vale lembrar que estamos na casa do povo, e é nesta casa de leis que os anseios do povo união-vitorense são expostos, por meio de representantes legitimamente eleitos democraticamente. Espero, junto com os nobres vereadores e vereadoras,
com o nosso mandato popular em mãos, possamos contribuir para legislar em prol dessa sociedade inclusiva. Vivemos em um tempo em que a segregação precisa perder sua hegemonia e que a participação em todas as esferas da sociedade seja o prenúncio dos novos ventos que sopram no solo de União da Vitória e no Paraná. Agradeço de antemão a todos. Finalizo com uma das possíveis respostas para que é a inclusão. A já citada Lau Paltron nos alerta que inclusão não é favor, é movimento de reparação histórica para uma população colocada sempre à margem. Inclusão é ação urgente, é feita de afeto, necessariamente como filtro e como lente. Inclusão é responsabilidade coletiva e não seletiva. Inclusão é ferramenta de enfrentamento à cultura capacitista normalizada. Ainda em tempo, quero falar sobre a Associação Laços de Amordal, que foi fundada aqui em União da Vitória. Ela teve um início com um grupo de mães, aos 16 dias do mês de outubro de 2010, no período da tarde, aconteceu o primeiro encontro de mães e filhos com síndrome de Down e autismo, com o objetivo recreativo de lazer, ou seja, Silvia e Lourdes resolveram se encontrar para conversarem, trocar ideias e os filhos brincarem. O encontro foi na residência da família da senhora Lourdes Nicolac, Rua Joaquim Fernandes Luiz, 601, no bairro Cristo Rei. Estavam presentes Silvia, Adrian, Marcon e seu filho, Vitor Marcon. Lourdes Nicolac, seu marido Luiz Antônio e o filho Luiz Andrei. A senhora Silvia convidou as amigas Virgínia Otto e seu filho Lucas Otto. E a Simone e suas duas filhas Bárbara e Isabela. Os filhos brincaram, se divertiram, as mães conversaram, trocaram ideias, mencionaram nomes de outras mães e filhos que conheciam. Trocaram contatos telefônicos e combinaram um próximo encontro para o mês de dezembro daquele ano, para o qual convidaram novas mães com seus filhos. Lancharam e, assim sendo, o grupo foi aumentando. E no segundo encontro compareceram Miriam Mess e sua filha Sara Mess. E a cada encontro o grupo foi aumentando e os encontros passaram a ser em lugares públicos, como a PAI, Campo do Anchoco, Praça Peticionário, Pracinha ao lado da rodoviária, entre outros, com média de 2 a 3 encontros no ano. Até então, os encontros eram recreativos. Em 2019, o grupo começou a participar, em fevereiro, do Encontro Recreativo e de Lazer da Associação da Copel, encontro no parquinho ao lado da rodoviária para tirar fotos e banners, palestra de motivação, informação e esclarecimento para pais e familiares em público interessado sobre a importância da estimulação de crianças com síndrome de Down. No dia 14 de setembro, participou através de uma representante da reunião da Associação Reviver Down. Dia 23 de outubro, realizou um encontro recreativo de lazer alusivo ao mês da criança. Também no mês de dezembro, recebeu uma doação de brindes e organizou ação entre amigos com o objetivo de agregar recursos financeiros para custear futuros eventos. Em 2020, o Grupo Laços de Amizade em reunião definiram e elegeram a alteração do nome Laços de Amizade para o Grupo Laços de Amordal de União da Vitória, bem como várias reuniões organizaram, redigiram a proposta de minuta do Estatuto Social com o objetivo de fundar a Associação Laços de Amordal de União da Vitória, assim sendo agendar a data e o local da Assembleia para este fim. Convém mencionar que ainda a Associação Laços de Amordal faz parte da Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down. Estamos com as mãos estendidas e esperamos encontrar a sua, para juntas e juntos nos movermos nesta direção. Seu olhar é o nosso olhar, você não está só. Venha para a LAD. Boa noite. Neste momento, convido o vereador Valdir Cortellini para fazer uso da tribuna. Senhores vereadoras, munícipes presentes aqui na Assembleia, também as pessoas que nos assistem, os funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Então, eu
hoje a minha fala mais é destinado ao setor do Rio Vermelho, né? Devido a várias coisas que estão acontecendo naquela localidade, principalmente com as estradas. Colocamos aqui uma indicação na semana passada, dia 14/3, foi solicitado um bueiro, patrulhamento e pedra brita na estrada da colônia Macaco, Rio Vermelho. São muitos buracos e aonde tem que construir um bueiro, virou um rio. Tá? É demais, até. Também nessa indicação eu convidei o nosso amigo aí, o vereador Sabão, para participar junto desse requerimento aí que a gente falou agora. Na estrada Taió, também Rio Vermelho, foi patrolado. Em alguns lugares foram colocadas pedra brita. E nesta sexta-feira, dia 18/3, durante a noite, uma moradora me ligou lá dessa estrada lá do Taió, pedindo que eu entrasse em contato com o secretário para que fosse resolvido alguns problemas de espalhamento de pedra em alguns locais. Ela estava meio nervosa porque isso foi na sexta-feira à noite e no sábado de manhã ela ia fazer a feira, porque é uma feirante, não conseguiu vir para a feira devido à estrada em situação bastante difícil. Então são coisas que vem acontecendo aí, a gente sabe que é bastante serviço para obras, mas são coisas que devagar tem que ser resolvidas. E também, aí a gente conversa entrando em contato com o secretário, que isso aí vai ser resolvido, provavelmente, aí, se não foi hoje, amanhã, ou depois já será resolvido esse problema do Taió. Também aí eu entrei em conversa com o secretário, pedindo que essas máquinas que hoje tem uma patrola, caminhão e uma reta, talvez mais uma a partir de amanhã, que vai fazer todas as entradas vicinais do Rio Vermelho. Então, pedir que essas máquinas não sejam retiradas de lá enquanto esses acessos não sejam concluídos. Então, assim que a gente tem que trabalhar, conversando e se entendendo para que as coisas aconteçam. Sobre o nosso abençoado e corrido asfalto do Rio Vermelho. Isso aqui a gente vem, não é de hoje, já no mandato passado, há 6 anos atrás, a gente correu muito sobre esse asfalto, mas não conseguimos recurso. Então, sobre esse asfalto do Rio Vermelho, devido a estar recebendo muitas ligações, muitas reclamações dos moradores da colônia Rio Vermelho, referente à má conservação do asfalto, que está causando enormes prejuízos, como quebrando carros, pneus cortados, naquele ressalto daquele asfalto. E também correndo perigo de acidentes. Há uns 60 dias, marquei uma audiência com o senhor prefeito Bachirabas para tratar sobre esse asfalto. Em comum acordo que a gente teve, que eu procuraria o secretário de obras, o senhor Toco, para que eu mesmo fizesse um orçamento de material a ser utilizado para utilizado para fazer aquele asfalto no Rio Vermelho. Depois de alguns dias, ele me passou o material que seria naquela estrada, ali onde tem já aquele asfalto estreito, que seria 2.400 toneladas de CBLQ e de pavimentação asfáltica, mais 150 toneladas de CAP, e mais a mão de obra da prefeitura, para fazer aquele asfalto. E aí, uns 40 dias atrás, tive uma nova audiência com o prefeito Bachirabas, onde me repassou que esse asfalto do Rio Vermelho
seria feito com recurso da prefeitura. Mas não me informou que esse recurso era através de um financiamento. Então, na verdade, a prefeitura vai fazer um financiamento de 1,6 milhões para fazer esse asfalto. Neste caso, o projeto já foi elaborado de acordo com as medidas que lá já estão. Então, não tem como, aumentar. Será feita uma ampliação. Alterações ou projeto, se for feito, para tudo. Vai ter que fazer tudo de novo, projeto, e fazer todo aquele trâmite para entrar, para ser de novo analisado e financiado esse recurso. Então, para tudo, se o pessoal quiser mudar esse projeto. Então, são coisas que é bastante difícil, né? E nesse início aí, então, na minha opinião, não sei dos outros, né? Antes de sair esse projeto, deveria ter se convidado todos os moradores do Rio Vermelho e de ter um diálogo, conversar, se entender, trocar ideias, opiniões, tanto dos moradores como do executivo, né? Eu garanto que não tinha esse trâmite, esse impasse aí que está sendo e que talvez ainda dê um impasse aí nessa próxima reunião que estão querendo marcar lá no centro comunitário. Mas uma coisa é certa, eu continuarei correndo atrás do recurso para que nós consigamos levar esse asfalto o que puder lá para frente, até a escola ou até o pé da serra. E também nós temos que lutar muito, através de deputado, para nós conseguir fazer que seja feito concreto naquela subida da Serra da Esperança, que o pessoal sofre muito, aqueles moradores daquele lado. Então, é isso aí mais ou menos que eu queria falar. E também eu não poderia de aproveitar essa oportunidade. Eu tenho ainda 7 minutos, dá tempo suficiente. Primeiro eu gostaria de colocar aqui, só deixa eu entrar aqui, que na sexta-feira passada, ali no Pastor Chão, estava o deputado Hussein Bacri, prefeitos, autoridades, vereadores, e nesse momento foram 3,33 milhões de recursos. Então, foram 2,7 milhões do Estado e esse 1,6 milhão que vai ser financiamento da Prefeitura. Então, para sexta-feira, nós temos um monte de novidade aí. Até gostaria de... Por isso que eu gostaria de colocar. Sexta-feira que vem, será anunciado mais 7,2 milhões. Então, às vezes pessoas criticam deputado e outras pessoas, mas vejam bem. Então, neste dia, será... São 4 milhões de contenção. Isso é para aquele morro ali que está caindo ali, para o pessoal fazer aquele trabalho que precisa. Esse orçamento vai já para a licitação. São 4 milhões. Vamos para frente aqui. 4 milhões, mais 1,2 milhões de pavimentação na rua Coronel Amazonas. Já está autorização para fazer a licitação. Mais 500 mil de pavimentação no Jardim Roseira, também já vai para licitação. Mais 1,5 milhão de pavimentação de 5 quilômetros em diversas ruas de União da Vitória. Então, a Prefeitura receberá o material de emoção asfáltica e fará as obras. Mais 470 mil, que será colocado 150 mil, esse 470 mil é o total. Será 150 mil de equipamento para
laboratório de informática da Escola Sarapião, e mais 320 mil também para o meu campinho, bairro Rossio. Então, esses recursos aí que o deputado Ulsenbach está trazendo. Então, acho que está na hora de nós, quando for usar o microfone, ter mais respeito com as pessoas. Não interessa o político que for, que não é dando coice nenhum, dando coice no outro, que nós vamos resolver o problema. Nós temos que estar unidos, correr atrás, para nós conseguir alguma coisa de bom para a população de União da Vitória. Então, meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Nesse momento, convido o vereador José Pedro Valk para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas e quem está nos assistindo aí, funcionários da casa aí. Primeiramente, o Cortellini, gostei da explanação, são mais de 10 milhões de investimento aqui que o deputado está trazendo para a União da Vitória, certo? E não só o deputado, como o governador do estado também, o senhor Ratinho Júnior, certo? Que vai para a reeleição e eu tenho certeza que vão ganhar no primeiro turno, certo? E o deputado está de parabéns, porque final de semana ele está aí. Não é só uma vez por ano ou quando tem eleições, certo? Então, muito bem você frisou desses investimentos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós recebemos uma correspondência a respeito do plano diretor, que terá a penúltima audiência dia 31 de março. E isso aí é uma coisa muito séria para a cidade de União da Vitória, certo? Você vê outros municípios do estado do Paraná, certo? São 399. Você vê aí as cidades com progresso, investimentos, empresário, setor imobiliário. E aqui, União da Vitória, parece que nada dá certo, certo? Parece que vai abrir uma empresa aí, você tem que passar por um crivo aí que você não consegue, porque o plano diretor, ele fica atado, né? Tanto é que tem empresas com ramos de atividade que querem estabelecer aí, que já foram embora, foram para outros municípios. Por quê? Porque o nosso plano diretor está mal feito. E a cada 10 anos tem que ser mexido. Nós temos problemas aqui de enchente, mas a enchente ela não vem todo ano, ela não vem todo mês. Ela vem conforme as circunstâncias da natureza, né? Então, o que nós temos que ver? Nós temos que discutir, eu conversando com o André da prefeitura, com o prefeito, já desde fevereiro, a primeira audiência, nós temos mais 2 audiências. Até o presidente da UCAUVA está aí, eleito agora, eu acho que teria que pegar essas associações que mais são prejudicadas, São Bernardo, Rossio, São Basílio, Navegantes, Ponte Nova, teria que fazer, certo? Um manifesto em cima disso daí, porque a empresa que ela está contratada, ela veio só aí para dizer que está bom, que tem que ser mais ou menos igual ao que estava há 10 anos atrás, e não é assim, não. A coisa é mais séria, é bem séria, mais do que nós pensamos. Então, conversando com o André e com o próprio Bachir, a empresa ela já cedeu, 70% aí ela já deu uma recuada aí, meio beneficiando aí certos setores aí. Mas não é só isso aí. A Associação dos Engenheiros, conversando com o Aramis e com o Gilmar Burilli, eles têm um plano, certo? A realidade é de União da Vitória, tá? Até, inclusive, eu conversei com ele, e sem custo para o município. Tanto é para a Câmara, viu, Neto? Eu conversei com eles. E isso aí, só que eles têm que aguardar essas 2 audiências públicas. Quando vir o plano diretor para a Câmara, aí eles encaminham para nós analisarmos, estudarmos e, se tiver que fazer alguma emenda, para nós votar. Que eu acho que é por aí, que é muito sério o que está acontecendo no plano diretor, certo? Então, era isso que eu queria falar, né? E também, também se eu vou deixar a palavra ali. Valeu? Muito obrigado, boa noite. Convido nesse momento a vereadora Thaís Biberbach para fazer uso da tribuna.
Boa noite a todas e a todos, aos meus colegas aqui na Câmara, às pessoas que estão aqui presentes e a quem nos assiste pela internet. Quero colocar aqui como é bom quando essa casa cobra, né, seja do Executivo, seja dos deputados e deputadas, porque no dia seguinte eles vão para a rádio prometer novamente e parecer que vão fazer algo. Na semana passada, aqui nessa Casa de Leis, eu e outros vereadores cobramos do município e do governo do estado algumas ações referentes ao morro do bairro Dona Mercedes, que há anos não tem solução e deixa a população com medo, em alguns momentos isolada. Fomos surpreendidos com a entrevista do deputado e líder do governo da Assembleia Legislativa em algumas rádios aqui da cidade. Ele, inconformado com as cobranças e críticas que recebeu, utilizou o espaço da rádio para falar mal das vereadoras. Ainda questionou o que os deputados que conhecemos já fizeram para a União da Vitória. Utilizo esse espaço da tribuna para contar um pouco o que os deputados do meu partido já fizeram por União da Vitória. O projeto Minha Casa e Minha Vida, que construiu quase 600 casas populares. A UPA, posto de saúde do bairro Limeira, do São Gabriel, do São Bernardo, os 2 postos em São Cristóvão, o posto Josmar Babi, no centro da cidade, o Instituto Federal, a Casa Familiar Rural, a Uniguaçu. Asfalto da Avenida São Cristóvão, Dom Manuel Del Box, Frei Policarpo, Salgado Filho, Rua Nossa Senhora da Salete. A prefeitura, que tinha no governo do PT, deixou recurso para os asfaltos da Rua José Pioli e Ricardo Kirk, calçamento na Avenida Manuel Ribas até a Ponte do Arco, construção do Parque Linear, pista de skate no parque, quadras de iluminação do portal, recurso para o novo campus da Unespar. Fora as obras, o que os deputados do meu partido atuam é na defesa de uma educação pública, das professoras, professores e funcionários de escola, de um SUS fortalecido, para que as pessoas tenham o que comer, consigam pagar gás, luz, água, ter um teto para morar, defendem as crianças, as mulheres, os idosos, a agricultura familiar. Eu duvido que o governo que esse deputado apoia fez mais do que os governos do PT aqui para a nossa cidade. Nessa entrevista também, o radialista falou mal das vereadoras dessa casa. Importante dizer aqui, eu acredito que a população não saiba, que esse radialista tem um cargo comissionado como diretor de comunicação do gabinete do prefeito. E o nosso papel aqui na Câmara de Vereadores da União da Vitória, além de legislar e fiscalizar o município, é também cobrar as promessas que são feitas à nossa população. Não interessa de quem virá o recurso, desde que venha, porque a gente só vê promessas e promessas e promessas, coisas que são prometidas desde a legislatura passada. Vereadores que nem estão mais nessa casa, receberam promessas desse deputado, assinaram a ordem de liberação de recurso e nunca saiu do papel. Então, não interessa de onde vem esse recurso, de quem venha, desde que venha. Porque, desde que atenda às demandas da população e do povo paranaense. Obrigada e boa noite. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Valdir Rático para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável à emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 51 de 2021. Institui o serviço voluntário no âmbito da administração direta e indireta do município de União da Vitória, disciplinando sua prestação nas condições que especifica e da outras providências. Fundamentação. A emenda de número 1 ao projeto de lei ordinária de número 51 de 2021, de autoria do Poder Executivo, é legal e é constitucional, devendo a mesma seguir para a votação em plenário é o parecer. Em discussão. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Favorável à emenda de número 1 do projeto de lei ordinário número 51 de 2021. Votação única, a emenda de número 1 do projeto de lei ordinário de número 51 de 2021, incluindo o inciso 5º do artigo 13º. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação única, a emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 51 de 2021, incluindo o inciso 5 no artigo 13. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Queria pedir vista referente ao próximo projeto em discussão. Vamos colocar em vistas, em votação, as vistas. Senhores vereadores que aprovam o pedido de vistas do vereador André Rene, que permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vistas do vereador André Rene, que referente ao projeto número 5 de 2022. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 6 de 2022, dispõe sobre o Fundo de Habitação de Interesse Social, FIS, e institui o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social como órgão gestor do FIS. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária número 6 de 2022. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 7 de 2022, dispõe sobre alteração na lei municipal de número 4.733, de 2 de abril de 2018. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária número 7 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 10 de 2022. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2022 com recursos de superávit financeiro. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em 2 turnos com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 10 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 10 de 2022. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2022 com recursos de superávit financeiro. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinário número 10 de 2022. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 10 de 2022, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2022 com recursos de superávit financeiro. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária número 10 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 51 de 2022. Institui o serviço voluntário no âmbito da administração direta e indireta do município de União da Vitória, disciplinando sua prestação nas condições que especifica e dá outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em 2 turnos com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Favorável ao projeto de lei ordinária número 51 de 2021. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 51 de 2021. Institui o serviço voluntário no âmbito da administração direta e indireta do município de União da Vitória, disciplinando sua prestação nas condições que especifica e da outras providências. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites conforme o regimento interno é o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinário número 51 de 2021. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 51 de 2021. Institui o serviço voluntário no âmbito da administração direta e indireta do município de União da Vitória, disciplinando sua prestação nas condições que especifica e da outras providências. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária número 51 de 2021. Requerimentos. Número 10 de 2022, da vereadora Alandra Roveda Grando, ao Poder Executivo Municipal para que elabore, através do setor de comunicação, uma campanha de publicidade a fim de alertar aos munícipes da terceira idade com relação a crimes praticados contra eles. Justificativa. Há alguns anos vem ocorrendo diversos crimes praticados com foco no público da terceira idade, com abordagem em vias públicas, telefone e redes sociais, no formato de golpes de cartão de crédito, prêmios e demais praticados, o que vem se acentuando nos últimos meses. Sendo assim, é necessário que elabore uma campanha de comunicação a fim de evitar esses crimes. Para a eficácia, é necessário que o setor de comunicação elabore uma campanha informativa de conscientização ao público da terceira idade, utilizando veículos de mídia convencionais que venham à audiência conforme ao público-alvo, além das mídias digitais e redes sociais. Em discussão, com a palavra a vereadora Alandra Roveda. Só na semana passada, recebi 2 relatos de crimes contra pessoas de mais idade. Então, por isso a necessidade urgente de uma campanha, principalmente no setor público, em rádios e em frente aos bancos, né? Tem essa condição da prefeitura criar esse mecanismo de ajuda a postos de saúde também podiam contemplar, porque é inconcebível que ainda hoje a gente tenha essa situação, mas nós temos, e muitas pessoas, elas são iludidas por bilhetes premiados, por telefones. Toda semana a gente escuta de pessoas que tiveram agora até o Instagram está sendo hackeado e colocando coisas para venda. Então, a gente precisa realmente que o poder público tome consciência e faça uma campanha nesse sentido. Em discussão, com a palavra, vereador Emerson Lourenço. Nobre vereadora, isso aqui vai gerar custos para o município. Eu entendo que vai gerar custos, né? Como se fosse um projeto nosso, como vocês barraram projetos anteriores alegando custos, isso aqui também vai gerar um custo para o município. Eu acho que não cabe à casa aqui onerar mais o município do que já tem, né? Só uma observação. Em discussão, com a palavra, vereador Valtir Rático. Na verdade, eu concordo que precisa ser feita uma publicidade, alertas e um trabalho da empresa, né, no sentido de orientação a todos. Só que, na verdade, todos os setores da nossa cidade tá precisando não só de campanha, mas de atitudes também a respeito de segurança pública e também através das mídias sociais.
Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 10 de 2022. Número 11 de 2022, de todos os vereadores. Ao Poder Executivo Municipal, para que em 10 dias possa dar resposta ao presente requerimento e que possa considerar realizar modificações ao projeto de lei complementar de número 1 de 2022, de sua autoria, que se segue. Considerando as reuniões e audiência pública realizada no dia 18 de março de 2022, alteração no artigo 46, para que possa, ao invés de 120 dias, passar a contar com a redação de 180 dias, visto que as novas normas de aposentadoria impactam diretamente em uma expectativa de direito dos servidores que estão na eminência de se aposentar. Esse tempo de carência é de suma importância para que seus direitos sejam preservados. Suprimir ou adequar o artigo 4º com os mesmos requisitos do artigo 3º, parágrafo 4º do projeto. Justificativa. Devem ser consideradas e adotadas as mesmas regras dos servidores que exercem atividades especiais. Alterar o artigo 5º, parágrafo 6º, tendo em mente que o cálculo dos proventos de 60% passem para 80% e que seja atualizada monetariamente até 100%. Considerar alterar o artigo 17 com o seguinte texto. Artigo 17. O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo de provimento efetivo vinculado ao regime próprio de previdência social, até a data de entrada em vigor dessa lei complementar, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. 2, 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. 3, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 4, 15 anos de efetivo exercício no serviço público para a professora. 5º, período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo que, na data de entrada em vigor dessa lei complementar, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2º. Justificativa. Ao estudarmos outros regimes próprios da federação, observamos que o pedágio pode ser de 50% e não ao tempo equivalente. Desse modo, entendemos que é uma regra mais adequada ao ponto de vista da justiça para com os nossos professores. Parágrafo único. Para titular do cargo de provimento efetivo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, serão reduzidos os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 anos. Considerar a seguinte redação no artigo 18º. Artigo 18. Para o titular do cargo de professor que tenha ingressado no serviço público em cargo de provimento efetivo vinculado ao regime próprio de previdência social até a data de entrada em vigor nessa lei complementar e comprovar exclusivamente tempo efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Os requisitos para aposentadoria serão cumulativamente os seguintes. Primeiro, 52 anos de idade, se mulher, e 57 anos de idade, se homem. 2, 25 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição, se homem. 3, 20 anos de efetivo exercício do serviço público para o professor. 4,
15 anos de efetivo exercício no serviço público para a professora. 5 anos de cargo efetivo em que exceder a aposentadoria. E 6º, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 78 pontos se mulher e 88 pontos se homem. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2023, a pontuação a que se refere o artigo 5º do caput será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 86 pontos se mulher e de 96 pontos se homem. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o inciso 5º do caput desse artigo. Criar um dispositivo trazendo a possibilidade para os servidores que requerem licença sem vencimentos para fins particulares possam continuar a contribuir facultativamente para o RPPS referente à sua alíquota mais a do empregador. Sendo assim, seu tempo previdenciário continua a contar para todos os fins de direito. No artigo 23, 25 de insalubridade e 47 de idade para quem ingressa até o ano de 2019, no inciso 3º, que o cálculo seja de 80% dos maiores salários. Justificativa. A diminuição do fator dos pontos corrige uma injustiça trazida pela Emenda Constitucional 103, de forma que, mesmo que os professores tenham cumprido tanto a idade mínima como o tempo de contribuição, se verem obrigados a ficar mais tempo no serviço ativo para atingir os pontos exigidos na soma de idade mais tempo de contribuição. Nesse caso, propomos também que o professor que se afaste do cargo para tratar assuntos de interesse particular possa continuar a contribuir para o RPPS de forma facultativa, tanto com a alíquota do empregador, bem como a sua de servidor. Tal proposição encontra guarida na legislação do Estado do Paraná, o qual institui esta condição. Justificativa. Dessa forma, o servidor continua contando seu tempo de contribuição para a aposentadoria de forma comum e, não obstante, o sistema continua a receber as respectivas contribuições, certo que esta condição é uma vantagem financeira para o sistema. Em discussão. Com a palavra, vereador Valdir Rático. Falar a respeito desse requerimento e também dessa Casa de Leis, que deu voz a todos que buscaram essa casa para se pronunciar, se manifestar de uma forma ou de outra, aos 2 sindicatos que representam os funcionários, também a advogada Amanda, que representa parte dos funcionários da saúde, e também o espaço dado ao representante da prefeitura, e também parabenizar a todos os vereadores pela transparência que têm conduzido a respeito desse assunto do FUNPREV, um assunto tão importante, e também falar que foi feita a audiência pública aqui nessa Casa de Leis na sexta-feira, com participação de alguns vereadores que puderam aí participar, fazer perguntas, e também dar voz aos funcionários através aí dessa audiência pública. Dizer que esse requerimento consta todos os pedidos feitos pelos sindicatos, pelas pessoas que se manifestaram aqui. Isso mostra a união de todos os vereadores, e nessa Casa de Vereadores acredito que nenhum vereador saiu denegrindo ninguém dos vereadores, mas sim trabalharam juntos aí a respeito disso para que tenha transparência. Então, esperamos que venha essa resposta em 10 dias para que seja colocado em votação esse tão importante projeto que tanto aflige os funcionários a respeito de suas aposentadorias. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento de número 11 de 2022. Moções. Número 12 de 2022, de todos os vereadores. É com profundo sentimento que o Poder Legislativo de União da Vitória vem prestar seus votos de pesar à família Sieniuk. João Mário Sieniuk, nascido em União da Vitória em 17 de 1 de 1969, filho de Benjamin e Alinda Sieniuk, estudou inicialmente na Escola de Aplicação José de Anchieta e, em seguida, no Colégio Estadual Túlio de França, onde teve incentivo através do professor Celso Senf, desde muito cedo a se desenvolver no voleibol, modalidade de esportes que o atraiu desde pequeno. Na Faculdade de Palmas, FACEPAL, formou-se em Educação Física no ano de 1992. Nesse mesmo ano, iniciou jogando profissionalmente em São Bento do Sul, na equipe da Condor. Já no ano de 1993, mudou-se para Guarapuava, onde jogava pela equipe daquele município e também quando iniciou sua profissão, atuando como professor de Educação Física em diversos colégios da rede estadual de ensino dos municípios de Cruz Machado, São Mateus do Sul, Paula Freitas e, finalmente, em União da Vitória, no Colégio Estadual Túlio de França. Teve a honra de jogar defendendo o município de União da Vitória em diversas competições de nível municipal e intermunicipal, jogos escolares, estaduais, jogos da juventude e atuou também como técnico de voleibol para crianças e adolescentes de diferentes faixas etárias, assim como foi técnico da equipe feminina de voleibol da ABB dessa cidade. Atuou ainda como professor da Rede Municipal de Ensino de União da Vitória, trabalhando com crianças de séries iniciais e tendo por um tempo seu cargo disponibilizado para a Secretaria Municipal de Esportes, onde contribuiu para a melhoria do voleibol. Sua grande paixão, o voleibol, o levou a ser atleta, professor, técnico e grande incentivador do vôlei nas cidades gêmeas, onde conquistou grandes amizades. Para os que conheceram, sabem que foi um pai afetuoso com suas princesas Isabela e Natália, um irmão companheiro, um filho dedicado e um amigo inesquecível por sua habilidade de unir pessoas e trazer alegria. Em 7 de março de 2022, deixou esse mundo físico, deixando na memória de todos que o conheceram lindas lembranças. Portanto, é justo que se faça essa homenagem póstuma, dando-se conhecimento da mesma à família enlutada. Em discussão, nesse momento passo a presidência para poder falar a respeito deste requerimento. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Cordovan de Melo Neto. Não poderia deixar de falar algumas palavras minhas a respeito do nosso grande amigo João, professor do nosso município de União da Vitória. Gostaria de destacar aqui a presença do seu pai, do seu Benjamin, e também do seu sobrinho Felipe, também grande amigo pessoal. O João sempre se destacou na área do voleibol dos nossos municípios, sendo praticamente um discípulo do seu Celso Zenf, né, muito tempo aqui na nossa cidade. E o João chegou no momento que começou a contribuir também ali com o seu Celso para alavancar o voleibol do nosso município. Minha amizade, até o entanto, com ele era de aluno e ele como professor. E depois de um período a gente virou grandes amigos. Ele que sempre frequentava semanalmente na casa do pai. E era uma pessoa que a gente tinha como referência como quando se falava em esporte. O João trabalhou enquanto eu era secretário de esportes na administração anterior, como professor da Secretaria Municipal de Esportes. Desenvolveu um trabalho sensacional na ocasião.
e sem contar as inúmeras vezes que nos ajudou em eventos sociais, né, contribuindo para a comunidade, aí, às vezes ensinando, às vezes arbitrando competições, organizando. O João, que foi o organizador dos últimos Jogos da Primavera que tivemos no município de União da Vitória também. A gente, Jogos da Primavera, fala em jogos de mais de 5 décadas que são realizados aqui no nosso município. Eu me lembro bem que os últimos jogos foi o João que organizou. Com certeza já está deixando saudades para todos nós. Então fica aqui os meus sentimentos e um desejo de força aí para toda a sua família aí. Realmente, né, seu Benjamin, quando os filhos, né, acabam indo, né, mudando essa escala, com certeza pega a gente de surpresa, mas isso é uma singela homenagem de todos os vereadores para o nosso grande João Seniuk. Devolvo a presidência ao Cordovan de Belo Neto. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores, aprovado a moção ao João. Número 13 de 2022, do vereador Edenilson de Godoy. Um voto de aplausos para a Associação de Laços de Amor DAO de União da Vitória, que vem desenvolvendo diversas atividades na nossa cidade e região, com a recente filiação na FEPASD, Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down. Nesta segunda-feira, 21, é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. De acordo com o Ministério da Saúde, a síndrome de Down, ou trissomia do 21, é uma condição humana geneticamente determinada e é a alteração cromossômica mais comum em humanos e a principal causa de deficiência intelectual da população. A SD é um modo de estar no mundo que demonstra a diversidade humana. A presença do cromossomo 21 extra na constituição genética determina características físicas específicas e atraso no desenvolvimento. O Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorando em 21 de março, é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. Assim, através da aludita associação, garantimos o cumprimento dos direitos de todas as pessoas especiais. Essa Casa de Leis, através de seus vereadores, aplaudem tão importante causa. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, moção de número 13 de 2022. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. A palavra está em aberto. Com a palavra, vereador Emerson Lourenço. Com a palavra, vereador Emerson Lourenço. Primeiramente, boa noite a todos que aqui estão, aos internautas que nos assistem em casa. Eu escutei aqui hoje, na tribuna, que o nobre deputado líder do governo vai trazer 10 milhões para a nossa cidade de investimentos, né? O curioso é que é ano eleitoral, sempre a mesma coisa, não muda o roteiro, né? Não muda a tática. E o que me deixou mais espantado ainda, 4 milhões para consertar aquele pedaço de asfalto ali que está caído ali, os tubos. Olha, gente, falo para vocês uma coisa. Por 2 milhões eu puxo com a minha caminhonete, aqueles entulhos que estão ali. 4 milhões para consertar aquilo ali. É assustador. Vamos ter que ficar em cima
desse concerto que vai ter ali. Outra coisa que eu vou chamar a atenção já desde já, que a gente recebeu uma denúncia, vamos dizer assim, anônima, a pessoa não quer se identificar, e, na verdade, não foi nem feita para mim. Essa denúncia foi feita por uma ONG de corrupção de Curitiba, e o cara da ONG entrou em contato comigo. O alerta que aconteceu em 2020 e já estão se preparando para fazer de novo em 2022, que é o famoso sopão nos bairros aí, Limeira e nos conjuntos. Por que só faz esse sopão aí em ano eleitoral, né? Inclusive, tem que deixar o Ministério Público ciente disso. Ano passado, 2021, não teve eleição, não teve sopão. 2020 teve e teve sopão. 2022 vai vir o sopão, né? Vamos ficar de olho nessa situação aí, né? Porque é ano eleitoral, né? Então vamos ficar atentos. Sobre esses 10 milhões, né? O prefeito vem e fala que, junto com o deputado Sembach, eles estão liberando verbas para isso, verba para aquilo. Mas o prefeito não consegue liberar um caminhão que faz 4 anos que está no depósito do setor de obras lá na Frisesp, onde uma cooperativa precisa do caminhão, né? O caminhão está lá trancado dentro de um barracão. Ele fala em investimento, fala em comprar não sei o quê, mas não libera um caminhão que está estragando lá. Por que não libera o caminhão? Já que o senhor vem se vangloriar de liberação de dinheiro para isso, para aquilo, então, senhor prefeito, a primeira coisa que o senhor devia fazer é liberar esse caminhão para que dê condições para a cooperativa melhore o sistema de coleta do lixo seletivo, né? Então, fica aqui só o meu alerta em relação a esse sopão aí que já estão se manifestando, né? Já está tendo uma organização para fazer, justamente em ano eleitoral, assim como foi feito em 2020. 2021 passou batido. Por quê? Porque não tinha eleição em 2020, né? A gente tem que acabar com esse negócio, dessa política nojenta que tem. E o União da Vitória não é exclusividade nesse tipo de ação, né? Os políticos fazem a mesma tática sempre, né? Infelizmente, eles compram a população mais desfavorecida com esse tipo de ação, né? Vão lá, servem o sopão, ficam lá abraçando e contando história. Eu sei, porque eu faço entrega nesses bairros pobres, aonde tinha o sopão. Eu passei por nesses sopão que estava tendo. Quando não tem ano eleitoral, você não vê nenhum carro passando lá. Você não vê ninguém fazendo caridade lá nos bairros, no Hortes Valdrafe, do Conjunto Massinhã, né, na bairro da Limeira. Mas quando tem ano eleitoral, quase que dá acidente lá com um carro importado, com um carrão de candidatos se batendo lá nos bairros. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Tem que acabar com esse tipo de político aqui na nossa cidade. Fica aqui registrada só a minha fala referente a esses 10 milhões aí que tem que ser monitorados e principalmente esses 4 milhões aqui para consertar ali mais ou menos 200, 300 metros de asfalto. Obrigado e boa noite. Eu solicito silêncio ao pessoal que está acompanhando a sessão em loco e deixo livre a palavra aos nobres vereadores. Com a palavra, vereador Anderson Cardoso. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, assim, só para deixar registrado aqui nessa palavra, a minha posição referente, né, a essa questão de deputados aí. Eu fui procurado por vários deputados aí, estaduais, federais. É isso que o pessoal faz, né, nessa época, procurar para poder ajudar nas eleições. Mas eu falei o seguinte, que eu só iria realmente apoiar, ajudar quem realmente trouxe algo para a União da Vitória. E, gente, é fácil de ver as coisas aí, são poucos. São poucos. Então, por isso que eu, como vereador, né, decidi apoiar o deputado, líder do governo, o Sembach, até porque pela força que ele tem, já foi vereador, vários mandatos, já foi prefeito, tem destinados importantes verbas, está aí, é só puxar no sistema, né? Não vou colocar tudo aqui, porque senão excede o tempo aí. Mas, enfim, e até na fala da vereadora do PT,
eu trago uma relação aqui de candidatos, de deputados do PT que pegaram votos aqui em União da Vitória. Agora eu deixo a pergunta, cadê esses candidatos? Cadê esses deputados? Eu vou puxar ali, eu vou ver tudo isso que você passou, vereadora, mas acho que são coisas de muitos anos atrás aí, coisas que foram feitas e eu acho que não fez mais que obrigação. Se você se retratou aí a deputados, a prefeitos aí do PT que a gente conhece, não fez mais do que a obrigação de fazer o que foi colocado ali. Então, eu cito nomes aqui como Arilson Chiorato, fez 9 votos, Renato Freitas, 10 votos, Professor Cícero, 14 votos, Jéssica Magno, 14 votos, Edna Dantas, 20 votos, Doutor Antenor, 22 votos. Se vocês conhecerem algum, por favor, levante a mão aí, aplaudam, porque Péricles de Melo, 66 votos, Robson Padilha, 160 votos, Professor Lemos, 227 votos, e Tadeu Venere, 834 votos. Então, me traga, vereadora, o que esses nomes aqui trouxeram para a cidade de União da Vitória. E essa questão também de caridade, de ação social, de sopão, eu concordo com o vereador. Tem muitos aí que eu vejo que divulgam, que postam, batem foto, colocam, que estão ajudando, que se é para aparecer, fazendo bem, vão continuar a aparecer. Eu deixo aqui um desafio, então, a todos esses aí que estão nas redes sociais, postando e falando. Então, não saia candidato agora a nada. Não saia candidato a deputado estadual, não saia candidato a deputado federal, não saia depois a vereador. Aí sim, eu vou tirar o meu chapéu para vocês e vou dizer, olha, você realmente merece meu respeito, né? Você realmente fez um trabalho social, não apenas se beneficiou de professores, professores que estão indo lá solidariamente, sem ganhar nada em troca. Então é fácil, tem vários, eu conheço vários amigos, até nós vamos iniciar esses projetos assim que nós tivermos o centro comunitário do bairro Rossio, mas realmente será de coração para trazer mais benefícios para a população, para a comunidade. Então eu deixo aqui o desafio, tá? Todos conhecem as pessoas, todos aí sabem os nomes e, como eu falei, poxa, o deputado Simbacre não é puxa-saco. Eu já falei, eu não puxo saco de ninguém, eu não devo favor a ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas eu falo a verdade. Ele é braço direito do governador Ratinho Júnior, como foi citado bem pelo nosso amigo Zé Pedro. Eu também acredito, Zé Pedro, que o Ratinho Júnior vencerá mais essa disputa aí. E se nós tivéssemos aí candidatos aqui da cidade, amigos, né, do presidente, estivessem lá batendo foto, estivessem lá cobrando melhorias, tudo é bem-vindo para a nossa cidade. Nessa parte eu concordo. Não importa quem seja o candidato, importa que traga as verbas, que venha os recursos, que a nossa cidade aconteça esse desenvolvimento. Então, eu acho que seria isso. Meu muito obrigado aqui e uma boa noite a todos. A palavra está em aberto. Com a palavra, a vereadora Ednilson Godoy. Boa noite novamente. Quero usar meus 5 minutos para falar sobre a ALAD, Associação Laços de Amordal. Parabenizar a diretoria e todos os envolvidos na primeira noite de artes da ALAD, que aconteceu dia 18 de março no Cine Teatro Luz. Foi o primeiro evento assim, de grandiosidade, com exposição para a sociedade e para o poder público de União da Vitória, pois a ALAD vai completar 2 anos este ano e vem fazendo um excelente trabalho já acolhendo e atendendo as famílias que recebem o diagnóstico de seus filhos de síndrome de Down. Então, gostaria de parabenizar. Também a diretoria ficou muito contente, porque este evento do dia 18 entrou no calendário de atividades e ações dos eventos alusivos ao aniversário de União da Vitória, dos 132 anos de União da Vitória. Então, é gratificante para a diretoria da ALAD, Lourdes, Silvia, o pessoal que está presente aqui, a Virgínia, levar os demais que fazem parte da diretoria e também todos os associados da ALAD, que o trabalho de vocês começa a ter visibilidade
e que as famílias que recebem o diagnóstico dos filhos com síndrome de Down já não caminham mais sozinhas aqui em União da Vitória. Elas têm a quem recorrer e a quem orientar elas, né? E só pedir para que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Agradeço, tenho uma gratidão imensa pela acolhida da minha família também, por eu ter uma filha com síndrome de Down de 4 anos e meio. Né? Então, eu fico feliz em ver que a União da Vitória hoje tem uma associação da qual dá um respaldo para essas famílias. Seria isso, boa noite. A palavra continua em aberto. Com a palavra, a vereadora Alandra Roveda. Boa noite a todos que se encontram nessa casa, aos que também acompanham de casa. Primeiro, quero falar o seguinte: Lourdes, parabéns aí por todo o trabalho, o empenho, a dedicação que tem na LAD, né? A gente fica feliz quando as pessoas arregaçam as mangas e puxam outras para fazer parte de uma coisa muito maior. Então, fica aí o parabéns. Também não posso deixar de parabenizar essa noite o Dr. Carlos Maccioli, que está de aniversário, sempre parceiro, né, e ativo na nossa comunidade. Eu, agora há pouco, fiz um requerimento falando de uma questão muito importante para que leve em consideração a necessidade e os cuidados e atenção aos golpes que estão acontecendo na nossa cidade. Não agradei a todos, pois a palavra foi usada erroneamente para falar que traria custos à prefeitura, uma vez que a prefeitura tem empresa contratada de mídia, empresa tem funcionários de comunicação, e só não acontece se não quiser. Então, não vai ter custo nenhum, fiquem despreocupados quanto a isso. E agradecer a todos os vereadores aqui por ter votado favorável. Também quero falar o seguinte: eu sou vereadora de 2º mandato, não tenho cabresto com ninguém, como alguns falaram aqui, e não estou aqui para não falar o que acontece lá fora. Se acontece coisas que não são devidas, o meu papel é de representar os meus votos e estar aqui passando as situações nessa Câmara, certo? Primeiro, dona Mercedes, que foi o ponto principal dessa noite. Vou falar para vocês, pode ser que o projeto esteja pronto, não sei, não sou adivinha, mas 3 anos faz que aconteceu aquilo, caiu outra vez, e só agora que estão falando que o projeto está pronto. Outra coisa, 280, passando na frente da minha firma no São Gabriel, acabaram de fazer o asfalto. Hoje foi me comunicado que já está tendo buraco na via. Então, assim, que tipo de material estão fazendo essas obras? Tem que ficar de olho mesmo, tem que saber o que está acontecendo. Vereador é fiscalizador, e a gente, quando sabe de alguma coisa, tem que passar sim. E não fazer só bonito para que a rádio fale bem, porque a gente sabe que muitas das mídias aí fora só fazem matéria se for paga. Então, isso que eu quero dizer para vocês, agradecer a presença de todo mundo essa noite aqui, e fiquem com Deus. A palavra está em aberto. Com a palavra, vereador José Pedro Valk. Boa noite, nobres colegas, quem está nos assistindo. Eu acho interessante falar, né, de projetos, de valores, né, como foi citado aqui por vereadores aqui. Eu até gostaria de saber se tem conhecimento do projeto, certo? Do projeto da íntegra, né? Não só dizer, olhar o valor de 4 milhões e dizer, não, 4 milhões eu faço por 2. Pô, que beleza, ótimo. Pega a tua empresa, entra na licitação e vai lá e faça. Facinho, 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 facinho. Não tem problema. Não tem, você acha que faz por 2, por 1, por 500 mil? Mas tranquilo. Está aberto, está edital, licitado. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, infelizmente, agora vim aqui falar de valores sem ter conhecimento de projeto, certo? Isso aí é meio complicado, né? Tá? Outra coisa, gostaria de agradecer ao prefeito Bachir pela iluminação do Bela Vista, né? Uma reivindicação há anos lá, que está lá. Inclusive, eu fui com o Marco Spack lá, fizemos uma visita no bairro, que é carente mesmo.
Inclusive, o prefeito nos falou que vai colocar médicos lá por semana, lá, talvez 1 ou 2 aí, certo? Para atender aquele povo merecedor lá, certo? E outra coisa, está sendo estudado também um projeto, né, com o prefeito aí, para fazer uma moradia digna para aquele pessoal lá, certo? Então, vai correr atrás de recursos aí, do governo federal, estadual, seja lá onde for, ou com recurso próprio, para aquele pessoal lá que tenha um pouco de comodidade e conforto. Então, seria isso que eu teria que dizer, e o meu boa noite. A palavra continua em aberto. Com a palavra, vereador Júlio Adilson Pires Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, munícipes presentes. No dia 29 de março do ano passado, eu fiz um requerimento do Morro da Ponte do Arco para trazer alguma solução, né? Já estava caído lá, já estava aqueles tubos lá, ninguém não fazia nada. Não sei por que eu não tive uma resposta boa, né, exata, assim, no ano passado. Eu até acredito que, não sei, devia ser porque não era um ano eleitoral, né. Agora, há um mês atrás, nesse mês mesmo aí, tivemos outros problemas lá, de cair uma pedra lá do morro de volta. Então, eu entrei com um ofício de novo, veio um debate nessa Casa de Leis aqui, foi chamada a atenção de deputado, de governador, enfim, várias, o pessoal aí. Então, agora, daí, no outro dia, já apareceu, né? Apareceu, falando aí, o deputado falando, que até o projeto já estava em mãos, tal. O projeto que consta 2018, né? Então, para mim, não me interessa quem faz. Para mim, me interessa que venha. Ali está muito perigoso. Falei, enquanto não morrer um ali, ia ficar tudo quieto. Então, se vai vir, tomara que venha. Né? Promessas, a gente já é escaldado de promessas, tal. Então, para mim, se o deputado falou que vai trazer, a hora que ele trazer, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a dar os parabéns para ele. Boa noite, muito obrigado. A palavra continua em aberto. Antes de finalizar esta sessão, gostaria de destacar a audiência pública realizada na última sexta-feira, dia 18, referente à reforma da Previdência. Uma audiência muito proveitosa e até que hoje todos os vereadores reforçaram o pedido de todos os servidores para a administração estar revendo, né, essas solicitações, né? Então, vamos aí, no prazo desses 10 dias, verificar aí se a gente consegue avançar em algo a mais, aí, indo de encontro às solicitações dos servidores municipais. Também gostaria de destacar, dia 31, acontecerá a audiência pública referente, agora sim, ao plano diretor. E na próxima segunda-feira, se tudo der certo, o presidente da Associação dos Engenheiros, Gilmar Borilli, estará fazendo uso da tribuna para destacar aí alguns posicionamentos referente aí à Associação dos Engenheiros. Também gostaria de destacar, no dia de hoje, parabenizar a Associação de Laços de Amor Dalco pelo belíssimo trabalho que vem realizando em nossas cidades. Eu tenho a concepção que as pessoas com a síndrome de Down, como qualquer outra, devem ter as mesmas oportunidades
na escola, na família e na sociedade em geral. Então, com certeza, com essa visibilidade que estão tendo hoje em dia, através desse belo trabalho que vocês desenvolvem, com certeza, essas crianças, todo esse pessoal vão ter plena felicidade no seu dia a dia e podem contar sempre com essa Casa de Leis para as ações de vocês. Também gostaria de destacar e parabenizar a Associação Atlética Iguaçu, que vem desenvolvendo diversos amistosos preparativos para o Campeonato Paranaense de Futsal. Muito bom ver o Antioco Pereira, verde, azul e amarelo, né, durante esses jogos, arquibancadas praticamente lotadas. Então, fica aqui também o meu parabéns a todos os torcedores e a diretoria do Iguaçu. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. A próxima reunião ordinária será no dia 28 de março de 2022, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.